Tudo bem? Eu tenho um enorme prazer de conversar com o fraterno irmão Rafael Papa, espírita, médium de cura, palestrante espírita, fez palestras lá no Lar de Frei Luiz. O Rafael é psicólogo clínico, médium de cura e psicografia, trabalhador da Fraternidade Espírita João Batista, atua com o Espírito Hamed, organizador do Congresso Espírita de Juiz de Fora, escritor dos livros Parábolas de Jesus, volumes 1 e 2, Curas Espirituais, Curando as Feridas da Alma, Medicina Espiritual, Transtornos Psíquicos e Remédios Espirituais, pelo Espírito Hamed. Esse vai ser o próximo lançamento dele. Tem aqui uns temas que eu vou deixar claro, mas que ele vai abordar. Um deles, muito atual, infelizmente, que é o TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, transtorno do pânico, síndrome do pânico, esquizofrenia, autismo, borderline, bipolaridade, ansiedade, depressão. Rafael, muito obrigado por você ter aceito meu irmão, o nosso modesto convite. Eu vou começar por uma pergunta que pouca gente sabe. É verdade que o intestino é o segundo cérebro do ser humano? É verdade. Em primeiro lugar, obrigado, né, pelo espaço, né? Eu lembro que eu era pequenininho, te acompanhei quando você era o senador, lembra? O único senador justo da história. Aí estava lá escrevendo até tarde, né? Ficava lá trabalhando, então eu lembro do teu trabalho, admiro muito o teu trabalho, inclusive no Lar de Frei Luiz, né? E tudo que é feito. Então é uma honra para mim estar aqui, né? Fico muito feliz e muito grato. E sim, o intestino é o segundo cérebro, né? Os judeus já falavam isso há milênios, né? Que o intestino seria esse segundo cérebro por conta, hoje, né, das descobertas científicas, né, por conta dos neurotransmissores. 95% dos neurotransmissores, dopamina, serotonina, noradrenalina, né, eles ficam localizados no intestino, né, nessa zona do intestino. E quando nós temos uma atividade alimentar precária, sedentarismos, né, quando nós temos muita inflexibilidade diante da vida, né, a gente tende que esses neurotransmissores caiam, né, e de certa forma o nosso bem-estar, a nossa maneira de lidar com a vida também, ela fica mais triste, né, mais depressiva. Ele pode causar depressão? Pode causar depressão, né? Pode causar depressão, porque vai cair o nível de serotonina, de bem-estar, e a pessoa vai se sentindo mais triste, né? Isso bioquimicamente falando, né? Claro. De uma maneira bioquímica, a parte biológica. Temos que lembrar que o corpo, que nós somos um ser biopsicossocial espiritual. Claro. Essa é a parte biológica da questão, né? Então, ele causa, sim, depressão. Muitas questões orgânicas também podem nos causar depressão, inclusive, por exemplo, a tireoide. Muitas pessoas ficam com depressão, aí depois vão descobrir que tem tireoide, aí começam a tomar o Puran, T3, T4, e só de resolver aquela questão passa. E a tireoide pode causar depressão também? Pode causar também, porque a pessoa tem dificuldade de dormir, tem dificuldade de acordar, né? Então ela tem um sono em excesso, né? Ela tem uma questão de baixar a energia, né? Tudo que envolve os sintomas da depressão. As pessoas que te procuram, por exemplo, eu gostaria que você explicasse para o nosso público, querido público, o que é o borderline? Borderline, ele é um transtorno de personalidade, né? Primeiro, o transtorno de personalidade é uma maneira acentuada de uma maneira ser diferente do normal, né? Ou seja, tudo que é desproporcional. Então a gente pode dizer que o transtorno borderline é quando a pessoa tem uma raiva desproporcional, ataques de fúria,
E sempre causados quando são contrariados, né? E quando explodem, né? Isso dentro de uma visão psiquiátrica e psicológica, Claro. né? Mas dentro de si são pessoas que se rejeitam, né? E pelo simples fato de não se amarem, de não se gostarem, de não se aceitarem como são, elas se sentem, elas precisam agredir, né, alguém ou agredir a si mesmo. Agora, o borderline, ele pode ir de um extremo da raiva, do ódio absoluto, e de repente mudar, ficar mais suave? Ou é monotema? O borderline é uma montanha-russa, né? Montanha-russa, né? Ele está bem agora aqui contigo. Se em algum momento ele se sentir incompreendido por você, ele pode estourar. Caramba! Berrar, quebrar coisas, né? Berrar, né? E ter ataques de fúrias. E de fato ser até agressivo fisicamente. Outra coisa, Rafael... E jovens, inclusive os jovens, vejo muitos jovens. Inclusive, recentemente, a gente teve um caso de uma menina borderline que acabou se suicidando na frente do trem. Eu ia te perguntar isso. Deixou uma carta, se despediu até da psiquiatra. Ela era borderline? Borderline. Porque o borderline, de tanto se odiar, ele se mutila. Se corta, né? Se corta, ele se odeia, ele não gosta de si, né? Então, são espíritos, né? São almas que tendem a não gostar de si mesmo, né? Não tendem a gostar de... Por quê? Porque o grande X da questão são as culpas do passado. Que ficam impressas no perispírito. Ficam ali no perispírito, que é a sede das emoções. Claro. Então fica ali. Então aquelas culpas são, aos poucos, por exemplo, você convive com alguém na sua família, determinados gatilhos fazem com que aquelas culpas venham à tona, né? E essa autorrejeição começa a se revelar, né? Então, isso tudo pode se configurar num transtorno. Por enquanto, eu estou te fazendo perguntas do ponto de vista clínico. Clínico, né? Depois vamos abordar o aspecto espiritual. Claro, claro. O autista. O que é um autista? O autista é um indivíduo, né? É um indivíduo que tem muita dificuldade de interações sociais, muita dificuldade de interações do campo cognitivo, né? Você não vê um autista abraçando, né? Você não vê um autista se relacionando com as pessoas, né? Ao seu redor, com uma dificuldade cognitiva também, né? De compartilhar com as pessoas, né? Isso do ponto de vista psicológico, né? Psiquiátrico. Claro, claro. Agora, cada vez mais a gente tem percebido o número mais acentuado de autistas no mundo. Aumentando? Cada vez mais. Agora, uma das causas de tragédia, de doença, de dor da alma, é a depressão. E você citou o caso dessa jovem que atentou contra a própria vida? Sim. Você sabe que no Frei Luís tem uma sala nova agora, chamada Sala 14, número 14. E lá, a maioria dos que vão lá, que lá frequentam, são jovens que estão com pensamentos suicidas. Suicidas. É mesmo esse dado estatístico de jovens? Muito grande, né? Tem uma frase do Kardec que é muito bonita e triste. Claro, claro. Triste. No livro Obras Póstumas, que ele disse que nós reconheceríamos os sinais do mundo de regeneração se aproximando quando a loucura tomasse posse do planeta. Inclusive... É a obsessão coletiva? É, a obsessão coletiva, a loucura coletiva. Loucura é o distúrbio emocional, né? É o termo que era utilizado na época. Você sabe, por exemplo... E até crianças, ele diz, inclusive até crianças suicidariam. Porque a nossa consciência vai apitando de uma forma, e é como se nós estivéssemos nos últimos vagões das possibilidades da existência. Então o ser encarna com uma responsabilidade muito grande de dar certo. Então ele se sente culpado, ele se sente oprimido de forma inconsciente. Então o inconsciente dele fica perturbado, né? Isso se manifesta
em diversos transtornos de toda sorte. Infelizmente, o mundo está muito perigoso, muito conturbado, né? E o Brasil, sobretudo, eu sinto que está sobre uma obsessão coletiva, né? Evidentemente, como tudo é interligado, como a física quântica nos prova, eu tenho observado lá no Frei Luiz essa procura por cura de depressão, sim, por cura dessa tentativa reiterada de acabar com a própria vida. Eu te pergunto agora, como no campo espiritual, necessariamente isso tem a ver com vidas passadas? Não necessariamente, mas existe uma grande probabilidade, né? Porque a gente tem que pensar, imagina esse copo, né? Ele é a nossa consciência. À medida que nós vamos errando, tem uma hora que transborda, né? É uma catarse emocional, né? É uma catarse emocional. Então essas culpas provocadas pela extravagância do passado, que tanto eu quanto você possivelmente estivemos aí nas lidas, né, do pretérito, né, das vidas passadas, trazemos hoje, só que elas estão cada vez mais acirradas devido à proximidade de uma proposta de um mundo de regeneração, de novas ideias, né, regeneradas, né? Então, e a consciência serve para a gente como um gatilho, um alarme. Olha, você está indo para o caminho errado, né? A princípio parece ruim, mas no fundo há algo de bom nisso, porque a nossa consciência está avisando, você está no caminho errado. Então os transtornos começam a se manifestar a partir disso, né? Porque aquela mente que reencarna, já reencarna com um desequilíbrio da consciência. Embora ainda no campo perispiritual ela esteja ajustada, né? O perispírito dela esteja ajustada, que é a sede das emoções, a consciência está desequilibrada. Então a consciência o perispírito acaba se desorganizando ao longo da vida. Se você continuar errando, se você continuar cometendo atos, né, e reprisando, né, o passado, acaba que pode ser que sirva de gatilho para algum transtorno vir à tona, né? É um outro dado político e espiritual, é que tem órgãos jurídicos de extrema importância, ou que deveriam ter uma extrema importância cívica, sim, que estão propugnando o aborto liberado, as drogas liberadas. Eu queria que você falasse da gravidade que é de interromper o nascimento de um ser humano. É muito grave, porque a partir do momento que há anidação, né, o óvulo com o espermatozoide, já há um espírito acoplado, né? Então, se já há um espírito, já há uma vida, né? Um corpo físico não significa que é uma vida, né? Mas é um corpo com um espírito, né? Então, ali é um crime contra uma vida, contra algo que está se manifestando, né? Então, é completamente equivocada qualquer tipo de ato, né, que seja a favor do aborto. O que poderia ser feito, muitas vezes do campo de vista psicológico, das soluções, seriam criar subsídios para as pessoas, por exemplo, que foram estupradas, né, e a gente conhece muitos casos, e de fato não tem condições de cuidar daquela criança, mas fazer trazer para uma adoção. Perfeito. Né? Ou criar subsídios para que ela possa ter direito a uma escola, para que ela possa se alimentar, né? Então, a mãe não sofrer tantos prejuízos psicológicos por conta disso. Há soluções. E tem algo muito mais grave, que é interromper uma história pretérita daquele espírito. Uma história pretérita. Ele vai nascer, ele pode nascer como missionário, ou pode nascer como um resgate. Isso é impressionante. Uma necessidade reencarnatória, como um espírito, né? que é abortado, como ele fica revoltado, né? Fica revoltado. E tem muitos espíritos e reuniões mediúnicas, né?
espíritos abortados que aparecem completamente revoltados. E como é que eles se manifestam? Muito ódio. Ódio, né? Porque estão deformados perispiritualmente, né? É muito doloroso o processo do aborto, né? Eles ficam deformados espiritualmente, né? Aquele livro Deixe-me Viver, do Luiz Sérgio, que virou um filme, retrata muito bem as deformidades perispirituais. Então, os espíritos, além da revolta, né, de tudo que causa, né, as pessoas não têm ideia dos problemas e das consequências espirituais que acontecem, né, em relação a isso. E esse mesmo órgão jurídico, o STF, está agora pretendendo liberar as drogas. Ora, nós sabemos, eu não estou falando como espírita, nós sabemos que a droga atua e destrói a glândula pineal. Sim. E a glândula pineal é o órgão que nos liga com o campo espiritual. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Sim, porque as drogas, elas a princípio, Verezo, o que acontece? A pessoa, quando ela não consegue ser feliz, ela busca de fora para dentro, né? Ela busca no exterior tentar anestesiar aquela tristeza, né? Aquele vazio. Então, tudo nisso é muito bonito. Mas, ao longo do tempo, as pessoas vão se tornando, né, dependentes daquele procedimento, né? E as pessoas não têm noção do que é uma família que tem esse tipo de problema. E quando você começa a ingerir esse tipo de substância, você cria uma dificuldade dos circuitos neurais do cérebro, né? E atrai por sintonia espíritos obsessores de diversa ordem, né? Então, e que culminam numa depressão, ansiedade, né? Em alienações, em psicoses, né? Psicoses gravíssimas. Né? Você sabe um escritor meu preferido, Lima Barreto, um deles? Ele foi internado como louco. Ele não era louco, ele provavelmente era esquizofrênico. Hoje em dia poderia ser tratado ou melhorado ou atenuado esse sintoma? Com certeza. Porque que é a causa espiritual ou clínica da esquizofrenia? Acho que é junto. Vamos junto, né? Porque, assim, na esquizofrenia ele poderia ser tratado, a princípio, pela questão psiquiátrica, tomando antipsicóticos, porque o que é a esquizofrenia? Você não quer ter contato com a realidade. Você tem uma culpa muito grande, uma culpa pretérita ou dessa vida, né? Independente, né? As vidas são solidárias, né? As reencarnações, elas são solidárias entre si. Então, quando você tenta fugir de uma realidade, né, você acaba entrando num surto psicótico. Esse surto psicótico pode desencadear um processo esquizofrênico. Então, o antipsicótico, ele traz a pessoa para a realidade. Ela vem, né? Tem vários antipsicóticos muito modernos hoje. Tem, né? Tem, e que podem trazer a pessoa para a realidade para ajudá-la, né? Inclusive, no próximo livro, a gente traz um caso como esse. Eu gostaria que você falasse dos livros que você já escreveu e os próximos, né? Nesse próximo livro, a gente traz um caso de uma esquizofrenia. Que a gente acompanhou na Casa Espírita. Dê o título, por favor. Chama-se Transtornos Psíquicos e Remédios Espirituais. E remédios. Porque o que é a esquizofrenia? Pode acontecer por dois motivos. Você tem delírios, alucinações, né? A pessoa fica completamente desnorteada. Pode ser que ela seja um médium, né? Um médium, só que com uma mediunidade desorientada, então ela está vendo de fato um espírito. E um espírito obsessor, né? Quem tem a clarividência, vê que ao redor não tem anjos, né? Tem muito mais espíritos não muito bons do que muito felizes, né? Então, ele vê aqueles espíritos, de fato ele está vendo, né? Tem uma história até inusitada de um livro que eu li sobre a trajetória da cura, que fala de um rapaz que estava fazendo medicina, apareceu para ele um anjo,
né? Ele viu o formato de um anjo de branco, né? Igual aquelas roupas que o Paulo César Frutuoso fala, né? Com aqueles lençóis, né? E ele viu aquele espírito e ele achava que era de esquizofrenia. Trataram ele como esquizofrênico. Mas ele começou a se dedicar à área assistencial e logo depois sumiu. Nunca mais ele viu aquele... Vai ver que o Lima Barreto nem esquizofrênico era, né? Talvez fosse um médium, né? Com uma mediunidade desorientada. Agora, existe, por exemplo, uma tendência do esquizofrênico, aí vem a questão espiritual de fato. Isso, o Hamed traz isso para a gente, né? E também a gente tem a referência nas obras do Chico no livro Mundo Maior, que é você ter, e também o doutor Inácio Ferreira, Perfeito. que é um Lá grande Minas, psiquiatra, né? Lá do sanatório Sorocaba. de Uberaba, né? Uberaba. Né? Que fez um trabalho maravilhoso. Tinha uma clínica, ele trabalhava numa clínica. Né? E o Chico sempre é lá, né? Ajudar as pessoas. Então ele fala, o Chico traz um caso, uma circunstância, que a pessoa com esquizofrenia ela está tendo uma revivescência do passado. É como se você estivesse na frente de alguém, né? Eu estou vendo Vereza, mas eu não estou vendo Vereza. Eu estou vendo outra pessoa, aquela pessoa do passado. Então eu estou relembrando situações e casos do passado. É como se você estivesse em tempo real vendo o que aconteceu no pretérito. Porque a mente é um armário e ela é cheia de gavetinhas. Então uma gavetinha se abriu por algum gatilho, por alguma coisa, né? Ou até um processo obsessivo, né? Porque em alguns casos de esquizofrenia, nós primeiros passamos na desobsessão para verificar o aspecto espiritual, né? Dos assédios. Então, você revive aquele momento. Então, você acha que a pessoa está delirando. Mas ela não está só delirando, ela está revivendo uma encarnação pretérita. Por exemplo, ainda voltando ao tema das drogas... O que é muito interessante. O infeliz tema das drogas. Tem uma que é dita que seria o sonorífero, o fentanil, né? Ele destrói mais do que a heroína. E esse remédio, entre aspas, está acabando com a Califórnia. A Califórnia está acabando, né? E também os Estados Unidos, mas sobretudo a Califórnia, né? Chama-se fentanil ou fentamil, uma coisa assim. Um remédio, como o francês diz, soi-disant, para dormir, ele pode, a longo prazo, ele pode causar algum tipo de dependência, de vício? Pode causar uma dependência grave, né? Principalmente os remédios tarja preta. Tarja preta, né? Né? E ao longo do tempo isso mexe também com a memória da pessoa, né? Se ela usar por mais de 7 anos, 5 anos, né? Você já começa a mexer com a memória, né? E ela começa a se esquecer, começa a ter lapsos de memória, o que futuramente pode causar até um Alzheimer. Você atende no teu consultório? É perigoso. Juiz de Fora, né? Também online, muito mais online. Você podia dar os dados, por favor? É importante divulgar o teu trabalho. A nossa página é psi.rafaelpapa. Fala mais devagar. psi.rafaelpapa. Essa online, né? Lá a gente tem um link, né, que a pessoa busca o atendimento, busca ajuda, né? E presencialmente? E presencialmente a gente não atende, por enquanto só online. Online, né? Só online. Porque aí você atende as pessoas, porque tem deslocamento, né? Tem uma dificuldade muito grande. Agora vamos para o lado da tua mediunidade. Você é médium de cura, né? Sim. E você trabalha com o Dr. Hamed. Como é que é essa atuação de mediunidade de cura? Ela é totalmente inconsciente ou é médio inconsciente? Primeiro foi uma surpresa, né? Porque quando a gente estava fazendo o livro Medicina Espiritual, eu estava entrevistando alguns espíritos na nossa casa, a Fraternidade Espírita João Batista, que fica em Campo Grande. Um pouquinho, campo longe, né? Para alguns, né? Campo Grande aqui no Rio? No Rio. Fica aqui no Rio, né? Lá trabalhamos com cirurgias espirituais. Então são mais de 20 médios, né? Uma coisa bem organizada, né?
todos os sábados e terças. E de operação mesmo, né? Mas sem Sem cortes. Sem instrumento, né? Fluídico mesmo, né? É uma troca fluídica. E eu comecei a entrevistar os espíritos para criar uma medicina espiritual. E no meio dessa entrevista surgiu o Hamed, que deu passividade no médium, né? Que é um grande amigo meu, Leonardo, né? E Leonardo Couto, e que me convidou, né, para trabalhar com ele no campo da cura, né, com o médium. Foi um susto para mim. Falei, que é? Eu não esperava isso, né? Você não esperava? Não, jamais esperava. Né? E também no campo da psicografia. E no campo da psicografia eu já trabalhava, já treinava, né? E quem é que você psicografa? São vários espíritos? Na verdade, é pelo Hamed, né? Só que o Hamed de uma evolução espiritual tão acima que ele tem uma falange, né? É indiano? Hindu. Hindu. O espírito hindu. E ele tem uma falange de espíritos que trabalham por ele. E essa falange que vem e se manifesta, né? Porque ele é de um nível tão alto que eu ainda não consegui ter sintonia para recebê-lo, né? Claro. E faz parte, mas a mensagem... Mas a falange dele transmite o que ele pensa. Exatamente. Claro. E a gente também tem que ter humildade para saber que não tem essa... É evidente, claro. Humildade, essa sintonia, né? Humildade, né? E a partir desse convite surgiu isso, né? Aí a gente já fez o primeiro livro, já passou para revisão. Fala o nome, por favor. Que é Transtornos Psíquicos e Remédios Espirituais. Os remédios espirituais seriam o que exatamente? Na verdade, os transtornos psíquicos, a gente traz os transtornos, né, e as causas espirituais deles. Como começaram? Foi em criança as primeiras manifestações mediúnicas em você? Não. Na verdade, com 15 anos, vou até fazer uma confissão aqui, eu fui para uma festa, bebi, né, jovem, né, jovem, fui para a festa, bebi. Quando cheguei em casa, tomei um banho, deitei na cama, sentei e dei passividade. Era um obsessor. Você não sabia? Não sabia. Foi o primeiro? Foi um obsessor. Aí conversou com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã, mas eu sempre tive receio, porque quando meu pai trabalhava, meu pai já é espírita há muito tempo, né? Trabalha na Tijuca. Então, assim, meu pai me levava na casa e não tinha evangelização, não tinha nada. Então, tinha aquele... Toda a sua família é espírita? Toda a família é espírita. Era menos eu. Eu sou espírita tem 6 anos e meio, mais ou menos. Olha. E eu tinha medo, porque eu lembro... Aquilo vem na minha mente, né? Aqueles gritos, aqueles berros. Porque a mesa de desobsessão era pública. Ah, você é médium de desobsessão? Não, na época que meu pai me levava... Porque eu não tinha com quem ficar. Então, você não tinha estudo nenhum? Nenhum, nada. Da doutrina? Eu tinha 10, 12 anos, meu pai me levava para o centro, eu ficava lá no fundo vendo. Então aquilo me assustava, né? Vendo a desobsessão, e era pública. As desobsessões antigamente não eram num lugar fechado, né, mais seguro. Era numa sala pública, né? Não sei se você lembra disso, mas... Sim, claro. Mas era assim, né? Então aquilo me assustou muito. Então eu sempre neguei o espiritismo, né? Também não queria nada com isso. Só que foi acometido, visitado pela síndrome do pânico, né? Eu tive um transtorno, né? Que é um transtorno de pânico, né? Que a gente chama. É muito importante, desculpe, não quero te interromper. Quer dizer, a síndrome de pânico em você começou por uma razão espiritual. Por uma razão espiritual, né? Porque o que é síndrome? Aí dizendo que é a síndrome do pânico, né? São traumas do passado, né? Principalmente de mortes, né? Porque quem tem o transtorno de pânico tem medo de morrer, né? É muito gritante na pessoa que tem o transtorno de pânico aquele medo de morrer. Então ela não sai mais de casa. Então eu não conseguia sair de casa, né? E tudo mais. E o que acontece? Algumas gavetas de mortes traumáticas são... Você chegou a descobrir algumas? Não soube de nenhuma. O objetivo não era saber. Não, digo, agora você, através do Hamed, de um falangeiro do Hamed, você descobriu porque você tinha síndrome de pânico? Sim, porque
eu tive uma morte traumática no pregresso, né? Numa vida pretérita, né? Eu fui da Segunda Guerra, né? Não é à toa que eu trabalho com espíritos alemães aí para baixo. É impressionante como tem espíritos alemães ajudando o Brasil, né? Mas tem uma ligação, tem um motivo, tem um significado. Qual? Né? Reparar. No tanto que a Alemanha hoje está pacificada. As pessoas se perguntam, por que a Alemanha está pacificada? Porque veio todo mundo para cá. Doutor Frederico von Stein. Frederico von Stein, Ludwig, Fritz, Hansen, Hans. Impressionante, né? E tantos outros espíritos, né? Então, eles estão, Dr. Fritz. Dr. Fritz, que é da Primeira Guerra, na verdade, né? E ele é pai da irmã Sheila. E a filha dele, que é a irmã Sheila. Que era enfermeira. O médico dele é meu amigo, o atual, né? O Rubens Faria, né? Rubens Faria, foi... Esteve aqui, eu fiz com ele um podcast também. Sim. Ele agora se formou como médico, né? Mora na Alemanha. É mesmo? Se formou mesmo como médico. Conta mais, você que é o entrevistado. Mas é um pouco sobre isso, né? A gente tem um propósito, né? E dentro dessa encarnação não muito feliz, né? Na Alemanha, teve uma morte difícil, né? Traumática. Você? E dentro dessa... E ficou, né? Um arquivo. E o processo obsessivo que se instalou tocou nesse arquivo. Então você sente em tempo real como se você estivesse revivendo aquela tragédia. Entende? Você sente em tempo real aquele momento da vida passada. Por isso tempo real. Por exemplo, por que uma pessoa tem medo de morrer se ela não está em perigo? Perfeito. Não tem explicação. As pessoas não têm explicação para isso. Apenas as questões espirituais, né? O conhecimento espírita nos traz isso. Então você sente em tempo real aquele medo de morrer porque você está sentindo de fato aquele medo. Entendi. E ele é real, ele é verdadeiro, ele é legítimo, né? Então o que acontece? Quando você toma um passe ou participa de uma cirurgia espiritual, algumas gavetas são rearrumadas, há uma reorganização psíquica, né, dentro do perispírito, para que você rearrume aquele trauma e ele fique ali guardadinho, né? E óbvio, passar pelo tratamento de obsessão. A primeira vez que eu participei, eu tive que participar de muitos processos de desobsessão, né? E hoje eu trato com pessoas de pânico com as mesmas questões. E quando você leva para a desobsessão, são os mesmos problemas. Uma insônia radical seria um medo pretérito também de dormir e morrer? Depende. Depende, né? Depende, porque a pessoa pode estar ansiosa, ela pode estar com receio do dia seguinte, o que vai acontecer com o trabalho dela, né, com o cotidiano, né? Nem sempre tudo tem algo do pretérito, né? Não, é porque eu lembro do... Mas pode ter. É porque eu lembro do Nietzsche. O Nietzsche não dormia. Ele não dormia. Friedrich Nietzsche, ele não dormia. Isso resultou, não só isso, resultou numa crise quando ele vê alguém batendo num cavalo. E aí ele enlouquece. Enlouquece. Porque puxou algum gatilho do passado. Ah, tá. Entendeu? Tem determinadas questões que pegam algum arquivo da tua memória. As pessoas se perguntam, mas nós temos o véu do esquecimento? Temos, mas o inconsciente da gente fica conturbado, fica perturbado. E o perispírito, né? E o perispírito desarmonizado. Então a cirurgia espiritual, ela tem o objetivo de reorganizar a parte perispiritual para que você tenha mais lenitivo, né? Mais acalento, para que você tome as medicações, faça terapia, né? Lembrando, né, que é um processo integral, biopsicossocial espiritual. A maioria de sintomas das pessoas que te procuram, quais são? Hoje é muito variado, né? Mas tem muita síndrome do pânico, né? Pânico, né? Pânico. Bastante coisa. Depressões, né? Só que o que a gente vem percebendo? As pessoas têm muita raiva da doença.
Como assim? Raiva da doença, raiva de tomar remédio, raiva de ter que passar por aquele processo. E isso só agrava o problema. É como se você, por exemplo, você perdeu um filho, né? Existe o processo de luto, né? E depois existe o processo de aceitação daquele momento que é triste, né? Que é terrível, né? Tenho pacientes enlutados e a gente tem que permitir que a pessoa chore, né? Vivenciar, né? Vivenciar o sofrimento. Você tem que vivenciar o sofrimento. Porque se você segura uma enxurrada, uma enchente, repreende, né, numa represa, o que faz? Estoura. Né? Então você não pode segurar. Né? Você reprime alguma coisa, você gera um problema psíquico maior. Você é palestrante espírita também, né? Sim. Qual foi o tema que você fez no Frei Luiz? É só para lembrar para o público. A gente trabalhou com cirurgias espirituais, fez quase todos os livros que a gente lançou. Isso que a gente está conversando aqui, né? Cirurgias, parábolas, curando as feridas da alma também. Feridas da... Como é que é isso? Curando as feridas da alma, né? É um livro que ele fala um pouco sobre isso, mas não de uma forma específica sobre os transtornos. Porque tudo que não está cicatrizado dentro do ser precisa vir à tona. Né? Por isso que a gente fala, a gente não deve ter raiva por ter um transtorno. É igual um diabético. Um diabético ele tem que aceitar que ele tem a diabetes. E para administrar a diabetes, ele toma lá aquela injeçãozinha e está tudo bem, ele vive a vida dele. A mesma coisa acontece com os transtornos psíquicos. Você aceita que você tem aquele transtorno. Quando você aceita que tem alguma coisa, quando você aceita que é impulsivo, quando você aceita que é egoísta, é o que Carl Rogers, né, um psicólogo humanista, ele vem de nos dizer no livro Tornar-se Pessoa. Quando você aceita alguma coisa, a mudança acontece. É um paradoxo. Porque se você odeia aquilo que você é... Você fica preso àquilo. Você fica preso àquilo. Você não faz as pazes consigo mesmo e não tem um processo de pacificação por uma nova construção comportamental. Então, quando você aceita, olha, eu sou egoísta, eu estou doente, né? Eu estou isso, eu estou aquilo. Conhece-te a ti mesmo, né? Conhece a ti mesmo, né? É o autoconhecimento. Eu estou desse jeito. Eu não sou desse jeito, eu estou desse jeito. Então, os processos ficam mais fáceis. Quantas pessoas precisam fazer o que a gente chama de psicoeducação com a medicação? Como assim? Por exemplo, existem muitas pessoas que não gostam de tomar remédio antidepressivo, né? Existem algumas medicações americanas que são no formato de injeção, né, aplicáveis, que trazem em horas um restabelecimento bioquímico incrível. Não chega no Brasil, ainda não chegou. Não chegou, é claro, né? Como é que é? Para depressão? Para depressão. E melhora? Melhora rapidamente. Em 2, 3 dias você tem um restabelecimento dos neurotransmissores, né? Caramba! Uma questão bioquímica, né? Restaurada muito mais rapidamente, por conta do glutamaco. O glutamaco, né? Que é um neurotransmissor que auxilia nesse processo. Então, muitas vezes a Anvisa não aprova, né? Vamos aqui falar da Anvisa, né? Por conta que tem que vender o medicamento daqui. Então, você vê, a melatonina, que hoje é vendida nas farmácias gratuitamente, sem receita, não, gratuitamente não, tem um preço, né? Mas a melatonina, ela é o hormônio do sono. Quando você toma a melatonina, principalmente médicos, né, que fazem plantão, trabalham à noite, eles precisam repor a melatonina, senão você fica irritadiço, você fica mais mal-humorado, né? Porque ela administra o teu humor. A melatonina administra o teu humor. Então você repõe aquele... Funciona mesmo? Funciona, entende? Então, e vende sem receita agora? Hoje nas farmácias brasileiras vende sem receita, mas ficou anos para provar. É verdade, é. Anos para provar. Já estava lá há muito tempo. Tem remédios nos Estados Unidos que você faz a base de nebulização
para depressão que você ingere, né? E a camada psíquica rapidamente ela se restabelece. E não tem aqui, né? Aqui ainda não chegou, mas existe, né? Para esquizofrenia também, para inclusive TDAH. Fala desse TH. Então, o TDAH é um transtorno do déficit, né, de atenção, né, e hiperatividade. A pessoa, ela fica, né, ela fica muito impulsiva, muito agitada, ela tem dificuldades de manter concentração naquilo que ela está fazendo, ela começa a fazer uma coisa, ela não termina, né? Ela é extremamente desorganizada. Não termina, né? Não termina, né? E ela tem dificuldades na escola porque não consegue tirar notas melhores, né? Por conta dessa falta de foco, né? Ela não consegue se concentrar. Mas você é uma exceção, porque você escreve livro, você é médico de cura, você faz palestra. Não, mas eu tive que administrar o TDAH. Eu tomo medicação também. Sim, claro. Né, para isso. Mas, de certa forma, o que acontece? Existe uma causa espiritual para isso. O TDAH, muitas vezes, o TDAH, né, são pessoas que têm uma inteligência muito grande, porém, essa inteligência ela precisa ser restrita. Administrada. Restrita, embaçada. Restrita. Embaçada, porque você, no passado, muitas vezes pode ter cometido atitudes para o mal utilizando aquela inteligência. Claro. Então, eu já vi, por exemplo, casos de pessoas com hidrocefalia, né? Não é uma equação exata, né? A gente tem que sempre se lembrar disso. É evidente. Nada no espiritismo é uma equação exata. Leon Denis já falava isso. Então, por exemplo, mas tem muitas pessoas com TDAH que são inteligentes, mas não conseguem manifestar essa inteligência. Aí se frustram e ficam hiperativas. Está tendo muitos casos? Muitos casos. Eu acho que está tendo até uma hipernotificação. Hipernotificação. Porque todo mundo acha que começa uma atividade e não para ter TDAH. Tá. Então é um exagero. Às vezes a pessoa é ansiosa, né, desorganizada e de fato ali não há um transtorno, há uma ansiedade e uma desorganização. Por isso que precisamos de médicos, especialistas bastante responsáveis para você te dar um diagnóstico. Você tem isso. Tem casos, por exemplo, como bipolaridade, como borderline, que nós trazemos só a hipótese de você ser aquilo, para que, com o acompanhamento do processo, se confirme ou não. Então, todo mundo hoje diz que tem TDAH. Verdade. Mas não é assim, não é bem assim, né? Porque é algo muito profundo, algo diferente. Agora, como é que a cirurgia espiritual ajuda nisso? É muito interessante. Ela renova o fluxo perispiritual do campo do pensamento, né? Então faz com que os pensamentos fiquem mais fluidos, né? E aí baixa a ansiedade da pessoa, né? Quantas pessoas nós já atendemos com TDAH participaram de cirurgias espirituais e conseguiram novamente manter, né, o processo. Mas o mais importante de tudo é você saber que tem limitações. Por exemplo, o TDAH tem o que chamamos de hiperfoco. Ele foca em alguma coisa, ele fica ali, o negócio sai, funciona, né? Então, ele tem que valorizar aquilo que ele tem. E, aos poucos, permitir que essa inteligência se manifeste. Se você estiver no caminho certo, no caminho do amor, no caminho do ato de servir, do perdão, do evangelho, né? Porque o perdão, eu tenho uma teoria sobre o perdão, mais do que ser um ato espiritual, é um ato de inteligência. Isso. Porque se você não perdoa a pessoa, o outro, você fica ligado energeticamente com ele. Enquanto você não perdoar, você está sendo sabotado. Exatamente. E o perdão é uma libertação, é um ato de inteligência, de esperteza até. Esperteza, sabedoria. Sabedoria, né? E tu tocou no ponto, Vereza, que é extremamente importante. Porque todo processo terapêutico tem o perdão. É? Tem. A pessoa é brigada com o pai, ou é brigada com a mãe,
ou teve um desentendimento não sei aonde, né? Então, assim, sempre tem um processo de perdão na vida de alguém, né? E as pessoas confundem o perdão, né? No livro, inclusive, o perdão aparece como um remédio. A questão é, por que não conseguimos perdoar com tanta É facilidade? difícil. Né? Por quê? Porque isso o grande psicólogo Rollo May, né, que foi inclusive acompanhado por Joana de Ângeles, Sim. como mentora na Terra, Rollo May é um psicólogo humanista. Ele diz que a maneira como nós nos tratamos é a maneira como nós tratamos o outro. Evidente. Então Jesus vem dizer, amar o próximo como a si mesmo. Troca a locução. Como a si mesmo, ame o próximo. Aí você tem que ver como é que você é a si mesmo, né? Como você se trata. Você precisa se conhecer, saber, né? Se você não se ama, isso vira uma frase de efeito. Isso. Apenas uma frase de efeito. Vira uma frase de efeito. Porque o amor é quando você se gosta, quando você aceita as suas imperfeições. Porque nós não vamos ser perfeitos agora. Não tem como. Então nós não podemos... E o que vem acontecendo hoje, as pessoas se condenam muito por não conseguirem... por exemplo, tem pacientes com 19 anos que já querem ser famosos. Quanto tempo você levou para ser um ator? 60 anos. Mas conseguiu um certo espaço. Sim, uma carreira de 60 anos. Uma construção. Lendo, estudando, trabalhando, pesquisando. Deu duro, ralou, suou. Até hoje. Muita porta na cara. Muito, até hoje. Até hoje. Né? Assim, mesmo conseguindo, né, desembolar muita coisa, né, conseguir construir, né, você ainda enfrenta, né, as suas questões. Claro. Então, agora você imagina, a pessoa com 19 anos, ela já quer ser alguém famoso, desenvolvido, bom em tudo, né? Então, nós estamos perdendo o processo de construção. Por quê? Porque os pais estão doentes. Os pais estão doentes, né? Então, assim, uma pessoa, por exemplo, me procurou semana passada. Minha filha está com ansiedade, minha filha está com medo, minha filha está com não sei o quê. Mas eu não estou percebendo um transtorno patológico. Eu falei, como você está? Estou ansiosa, eu estou com medo, eu estou com ansiedade, né? Não sei o quê. Aí eu digo muito para minha filha, você não pode ser gordo igual a mim. Isso é ruim. Quer dizer, você já gera na criança um senso de inadequação, né? Qual o problema de eu ser gordinho, né? Tudo bem que a gente tem que buscar ser saudável, né? Melhorar as nossas atividades do cotidiano. Aí você já gera numa criança uma pressão para ela ser magra. Evidente. E não é assim que se faz, né? Então eu falei, quem precisa de terapia é você. Ela ficou chateada comigo e não fez. Muito bom. Rafael, o nosso tempo chegou ao Acabou limite. escrita? Acho que gostaria que você expressasse o que você quer falar ou o que deixou de falar e dirigisse uma mensagem para essa câmera aqui, o tempo que você quiser. Primeiro, agradecer aqui a presença, né? Eu gostei muito. Para mim é uma honra estar aqui. A honra é minha. Né? Primeiro, saudações tricolores, né? Nosso time foi campeão da Libertadores. O nosso amigo em comum também tem essa... Paulo César Frutuoso. Paulo César Frutuoso. O doutor o seu Wilson também, né? O Wilson. Nós precisamos... percebo que nós precisamos nos conhecer mais e lembrar da frase de Jesus. Ele veio para os sãos, não veio para os sãos, veio para os doentes. Então, aquele que se reconhece doente, frágil, inadequado, imperfeito, esse é muito mais assessorado tanto pelo plano da terra como pelo plano espiritual. Então, porque dá uma abertura, né? Pelo Espírito, ele dá uma abertura maior quando você recebe aquele fluido curador, né? Então, nós precisamos... O primeiro passo para a cura é a humildade. Humildade, né? É a humildade, a gente se reconhecer como nós somos. Nós nos reconhecemos como nós somos,
admitir quem nós somos e, a partir desse momento, você já começou o processo de mudança. Você já começou o processo de florescer uma nova versão, né? de aceitar quem você é. Né? E isso basta vencer. E isso pode ser feito de uma forma tão humana. Né? É uma experiência humana, uma experiência bonita. Você admitir, eu sou imperfeito. Francisco de Assis teve depressão. Né? Santo Agostinho fez um tanto de coisa que não foi muito certa, e depois ele se recuperou, se renovou. Nós admitimos quem somos e as nossas fragilidades nos tornam humanos, né? Nos torna de fato humanos. Sermos frágeis é o que nos torna fortes. Então essa é a palavra final que eu trago aí para vocês. Obrigado.